Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um Conectando, e Lima. Desmistificando. Hoje tratando sobre o tema, né, voltado aí a fatores humanos, mas o Lima vai falar daqui a pouco. Mas só quero deixar aqui que eu estou muito feliz de estar aqui ao lado. Quando nós recebemos visita, nós temos que ficar um ao lado do outro. E o Lima fica numa emoção, numa alegria. Isso faz o programa ser melhor. E Lima, sobre qual tema nós vamos falar hoje? Bom, vamos falar, tirando essa questão do Donizete, né, mas vamos falar da gestão humana. Acho que é um fator importante, decisivo, hoje na contextualização, seja de qualquer empresa, e muito mais agora na reforma tributária. Então vamos falar nesse tópico aí. E hoje, né, novamente com o Marcelo Voig Bianchi aqui com a gente. E vamos lá, pessoal, roda a vinheta. E aí, pessoal, estamos de volta agora, né, com tudo hoje novamente, né, Lima? Com o Marcelo Voig Bianchi, o nosso amigo lá da empresa Atlas. Esse que vocês aí que não o conhecem, entre aqui nesse link, onde vocês têm aqui em cima, aqui na tela, que vocês poderão assistir o programa anterior, né, ter acesso ao programa que nós já entrevistamos ele. Falamos aí sobre alguns assuntos muito importantes. Então, Lima, vamos lá. Você deixou uma provocação no último programa, que hoje nós vamos falar sobre fator humano, que para mim é o tema mais difícil que tem, mas você terminou o último programa deixando uma pergunta para ele, que eu acho que ele vai ter que responder antes de qualquer coisa. A pergunta foi assim, a gente falou no programa anterior dessa questão de planejamento estratégico, etc., mas tudo isso envolve custo, né? E aí a pergunta é, eu sou uma empresa pequena, eu tenho alguma questão... não tenho tempo, não tenho dinheiro, recursos para investir nisso daí. O planejamento estratégico serve para mim, Marcelo? Olha, serve. O primeiro planejamento estratégico que nós fizemos, para vocês terem uma ideia, estava eu, meu pai e 3 funcionários. Foi o primeiro planejamento que a gente fez, foi em 95. Então, e nós conseguimos crescer graças a isso. Né? Então, por exemplo, naquele momento, nós queríamos estar entre as 10 maiores empresas de contabilidade da minha cidade. Nós chegamos. No segundo, nós queríamos ultrapassar todo mundo. Nós ultrapassamos. Depois, nós queríamos ser regionais, nacionais. E foi dessa forma que a Atlas foi crescendo, né? Então, hoje, a Atlas atende praticamente todos os estados, tem mais de 100 cidades. Mas isso foi feito por planejamento, não foi ação e reação. Né? Como é que você desenvolve pessoas? Como é que você desenvolve tecnologia? Como é que você transforma a cultura da empresa? Porque se você não conduzir a cultura da sua organização, por si só, vai ter uma cultura lá dentro. Que não foi a sua intenção e a sua estratégia que fez, mas são as pessoas ali que fizeram. A cultura não vai ser sua, vai ser do gerente, eu não sei de quem, mas vai ser. É isso aí. Se você não cuida do jardim, nasce um mato. Então, já que você está falando do jardim que nasce o mato, e como que se faz agora o tema... A gestão, como que a gestão humana, que esse eu acho que para mim, eu falei no começo, é o maior desafio que existe. Não interessa se você está falando de reforma tributária, do que você estiver falando, a gestão humana, para mim, é algo que está sendo muito relevado, mas que é o fator mais difícil que tem. Fala um pouco para nós aí. Até porque você pode ter um excepcional planejamento estratégico, mas se as pessoas que estão nesse grupo não se envolverem, não se empenharem, não estiverem conectadas com essa questão, né, do conceito, do pensamento da empresa, não tem valor nenhum. Né? Exatamente. Bom, até falando, alinhando uma coisa com a outra, a recomendação é que você traga seus principais líderes para fazer um planejamento estratégico. Porque senão fica na cabeça dos sócios e você não atinge o gestor. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o diagnóstico e os gestores estão juntos e várias empresas levam esses gestores, ele percebe o seguinte, daqui 4, 5 anos eu estou desempregado. O que eu conheço não é suficiente para eu continuar empregado. Aí ele começa a entender que ele precisa mudar. A se movimentar. E aí ajuda, inclusive, nas análises das mudanças de mercado. Aí ele começa a olhar oportunidades. Gente, é magnífico isso, é muito interessante, porque um choque de realidade. No primeiro momento se faz uma conscientização para ele se enxergar. Exatamente, porque as análises que a gente faz das transformações, né, perguntas do tipo assim, você acha que vai ser mais fácil contratar gente ou mais difícil daqui 5 anos? Você tem plano
de atração de profissionais? Aí não, como é que é? Eu preciso de alguém, liga lá para a empresa parceira, manda pegar uns currículos lá, preciso de 2 pessoas aqui. Hoje, nós sabemos isso. Existe uma dificuldade enorme de achar profissionais no mercado. Isso vai ficar muito pior. Então, se você tem plano de atração, não é que você não tem um problema, você continua com o problema, mas você tem mais assertividade do que as empresas que não têm. Se você não tem um processo de seleção e você não tem capacidade de fazer isso, você contrata profissionais que vão ficar pouco tempo na sua organização ou você mesmo vai demitir. E qual o plano de atração que você acha, assim, uma ideia de plano de atração? Olha, aí a gente vai ter que fazer plano de marketing, de branding, a gente vai ter que expor as nossas políticas de gestão para que as pessoas saibam, porque as pessoas estão conectadas hoje, né? Então a internet abriu esse universo. E as pessoas acham que a empresa tem segredo. Nenhuma empresa de ponta que nós conhecemos, nós não sabemos a estratégia dela. Nós sabemos a estratégia da Apple, sabemos a estratégia da Google, da Microsoft. E a gente acha que o nosso tem que ser segredo. É o contrário. Quanto mais pessoas entenderem sua estratégia, mais os clientes que você deseja vão te procurar e os profissionais também. Então, é muito relevante a participação e a gente sair do universo da nossa organização. Onde estão as universidades, os cursos técnicos? Onde está a sociedade, né, onde você trabalha? Como é que você insere uma marca para falar, olha, a minha empresa faz diferente? O nosso gestor está ali, né, no dia a dia, ele está na universidade dando uma palestra para mostrar o portfólio da nossa organização, como é que a gente desenvolve, quais são os benefícios que nós demos, quais são os desafios que a gente está procurando e precisamos de pessoas, que as pessoas hoje eles querem trabalhar com desafio. Não adianta você colocar lá para a pessoa ficar processando. O jovem senta 6 meses lá, ele vai embora, lógico. Que coisa pior do que você ficar digitando dados? E aí, qual é o plano para essa pessoa entrar? Né? Qual é a receptividade das pessoas? Eu passei por poucas e boas da minha empresa, eu já tive profissionais que foram contratados e o gestor esqueceu que o cara tinha sido contratado, ele chegou na recepção. Olha o nível de gestor que eu tinha. A gente tinha direto ouvindo aquela máxima, né? Eu formo uma mão de obra, eu preparo uma mão de obra para o meu concorrente vir e levar. Sempre não interessa onde eu esteja, onde eu tenha ido, sempre alguém na usa... verdade, vai ao encontro do que ele está colocando, que é assim, é muito positivo essa questão da pessoa saber onde ela está, o que ela tem de benefício, onde é que a empresa quer chegar, porque assim, ele vai comparar com aquela outra que está provocando ele para ir para outra empresa. E tendo essa consciência, acho que esse é o objetivo, você retém o talento, né? Você não é por conta de um benefício A ou B que você vai perder o profissional, porque o profissional está muito consciente e engajado dentro do contexto daquela empresa, daquele planejamento, da onde ela quer chegar, não é verdade? Mas essa nova geração, Marcelo, que você vê aí uma galerinha que está chegando e que não tem assim aquela vontade de se comprometer ou eles são mais... eles já querem ter acesso a muito em pouco tempo. Você entende bem esse perfil, né? Ou essa falta de atratividade somada a isso. É isso daí. Como que você seduz, como você convence esse público? É um pouco dos dois, mas tem muita gente interessada. E aí ele coloca e percebe que ele tem um bom estudo, que ele é uma pessoa curiosa, ele desenvolveu, ele chega numa empresa que é tradicional, ele olha e fala, cara, eu não vou. Ele olha para o chefe do departamento... Ele é muito mais crítico. Né? Exato. Ele olha para o departamento, não é uma pessoa que ele se inspire. Por quê? O chefe do departamento ele é um dirigente e não um facilitador. Tá. É diferente. Quem da gestão humana, quando fez a entrevista, identificou qual é o desejo dessa pessoa. A gente acha que a gente vai colocar ali, vai falar, olha, funciona assim. Funciona dessa forma. Ó, você teve o treinamento no software, agora você vem, a hora que você terminar, você... Gente, não é isso que ele quer. Pergunta o seguinte, olha... Ele quer trocar, né? Desde a entrevista, você tem um perfil de cargo, a pergunta é, você fez um trabalho para identificar o perfil dessa pessoa, se ele está aderente ao cargo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, qual é o desejo dele? Ele pode ser um trampolim inicial, e para ele tem que ser um trampolim mesmo.
Agora, se você, empresa, está falando assim, olha, a gente tem um grupo aqui, um comitê, que está estudando a inteligência artificial, você quer participar? É toda sexta-feira à tarde. Você acha que esse menino vai falar sim ou não? Talvez o chefe do departamento fale não. Esse é o cara que vai ficar desempregado depois, que ninguém quer se inspirar nele. Talvez esse que está chegando pegue o lugar dele. Exatamente. Né? E o menino vai chegar, né? E ele vai... aí que é o facilitador. Quem é o experiente que eu ponho um menino desse que tem mais facilidade. E a empresa ganha, né? Porque você forma equipe, trabalha em conjunto, olha o cliente e fala assim, cara, a gente tem que solucionar. E aí não é um profissional, agora vai ser um grupo de profissionais, porque as coisas são mais complexas com a tecnologia que nós temos. Eu fiz essa provocação aqui, mas eu atuei muito tempo, né, na área da educação, e tenho meus amigos aqui que muitos talvez estejam nos assistindo, né, que são da área da educação, e a gente vê na sala de aula isso que você falou. Ele fala assim, não, tem uma galera que não quer nada, mas tem uma galera muito grande que quer. E é esse que nós queremos. Os demais vão ter que se educar, vão ter que amadurecer, vai ter que chegar o momento dele, ou ele vai ficar fora do mercado, vivendo na casa do pai e da mãe o resto da vida. Mas existe sim, eu vejo em sala de aula, vi muito tempo, né? Quem está aí na educação corrobora isso, tem muita gente interessada. E é o que você falou, esse interessado, ele chega no local, eles dão para ele um monte de coisa para digitar, um chefe que não inspira. E uma boa sorte. E uma boa sorte e um salário miserável. O cara não é... Pra você chegar lá, você tem que... Então, assim, não dá para a gente, para o futuro, ficar tendo o mesmo modelo do passado. E né? tem uma frase do Robert Wolcott, ele é o cofundador da Kellogg Innovation. Ele fala o seguinte, você não transforma o futuro com os paradigmas do presente. E qual é o paradigma da maioria das pessoas que estão aqui? O paradigma é que o jovem não quer, não se compromete, porque o meu modelo está certo. E ao contrário. E ao contrário. Cara, o seu modelo não é atrativo para a pessoa, esse jovem que quer. Se eu estou perdendo o jovem que quer, eu deveria estar discutindo com a equipe e falar, olha, por que o nosso modelo está falho? Por que a gente não é atrativo? Então, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Agora, será que o gestor que está trabalhando nas empresas, os gestores, né, estão trabalhando nas empresas, eles têm capacidade para se transformar e têm vontade para essa nova era que está acontecendo? Ou ele acha que ele ainda é uma pessoa técnica e por ter conhecimento técnico e experiência é o suficiente? Não, eu mando, Lima, e o resto obedece. Não tem essa de vamos entender o que está acontecendo, quero ouvir você e vamos ver se eu tenho que melhorar. E aí causa frustração nesse jovem, porque assim, o cara não quer mudar, meu modelo está certo, né? A grande maioria pensa assim, e aí vem essa questão do jovem, ele vem ver essa dentro do que você está colocando, vê essa dificuldade, vê essa falta de visão, né? Falta de objetividade, falta de praticidade, ele se coloca no lugar, eu não quero estar daqui 5 anos igual esse cara. Então ele vai embora logo. E aí a contratação dá esses conflitos. Você contrata errado, né? Exato. Que é focado num determinado modelo, né? Que esse modelo está ultrapassado, vamos dizer assim. E aí você perde tempo, dinheiro e, enfim, tudo isso vai ficando para trás. Eu vim de uma época, Marcelo, em que a gente tinha aquela cultura, não sei, né? Também eu falo por mim, não sei se todos, né, que estão nos assistindo, talvez alguém aí também tenha vivido como eu, aonde a gente tinha assim, que seu chefe, o dono, você manda, eles obedecem, entrega e fim de papo. Eu tive que desmontar tudo que eu tinha, reconstruir tudo de novo para chegar nesse perto, né? Não cheguei, mas assim, no caminho que você está falando. Que hoje, assim, olha, ter um problema reúne todo mundo, embora todos estejam agora, cada um em núcleos diferentes, tudo tem uma outra cultura, mas a gente reúne todos e vamos entender o que aconteceu e assim, como resolver. Se por acaso nós estamos fazendo errado, se o que nós estamos utilizando não serve, nós vamos ter que mudar amanhã. Hoje, né? Porque às vezes é final do dia, né? Então, e aí o que acontece? A gente vê como nós conseguimos crescer, conseguimos para ter menos problema. Do dia para a noite, parece que o volume de problemas foram diminuindo, a retenção da equipe, que eu tinha muita dificuldade, melhorou,
Então, assim, o que você está falando, meu irmão, é exatamente eu vivi na pele. Então, pode ter certeza que quem está nos assistindo está se identificando, mas você está dando um testemunho aqui, que a mudança tem que começar de cima para baixo. E assim, um ponto que nós não falamos, né? E dentro de todo esse contexto, a gente não falou nada de técnica, né? Do técnico. Quer dizer, talvez o conhecimento técnico é importantíssimo, até para a operação que a gente precisa na nossa atividade, mas ele fica em segundo plano, porque o técnico ele é meio equiparado. Todo mundo meio que tem um conhecimento relativamente igual. Mas a questão humana, nisso que você está colocando, é muito mais importante, muito mais profundo, né? E do que o técnico você já está pronto, né? E essa relação humana é muito mais detalhada, né? E como também você atrair o jovem, porque uma coisa eu falo assim para ele, ó, você está aprendendo contabilidade lá na escola, tem o débito, crédito. Aí você senta com uma pessoa experiente e fala assim, cara, você já ouviu falar de Bolsa de Valores? Você sabe em que se baseia a Bolsa de Valores? Contabilidade. Se não tiver contabilidade, não existe Bolsa de Valores, não tem mercado financeiro. Olha o nível de importância. A diferença da conversa, né? Exatamente. Se nós tivermos um estudo, e aí você me ajuda na inteligência artificial para pegar os balanços, fazer comparativos, para mostrar para o meu cliente, falar, olha, você sabia que o seu custo de logística é maior do que a média que eu tenho aqui? Dá uma olhada lá, faz um plano ali que, se você reduzir isso em X%, o impacto no EBITDA seu passa a ser tanto. É esse tipo de coisa. Aí voltou no cientista contábil que a gente está falando. É utilizar a contabilidade como instrumento de gestão estratégico. E não entregar o balanço. Meia dúzia de indicadores e que lá. A maioria não sabe nem o que está escrito ali. Né? Exatamente. Então, e aí a gente demonstra o seguinte, se você trabalhar com a gente, e a gente quer pessoas como você, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar a vida do cliente. É assim que a gente vai ser, dentro da classe contábil, vai ser o novo decifrador de negócio. É assim que a gente vai valorizar a profissão. Porque nós temos, se o contador aprender a gostar de negócio, a gente muda o PIB do Brasil. Vou repetir isso. Contador não, cientista contábil, começar a interferir nos negócios com as informações estratégicas, a gente muda o PIB do Brasil. Porque a gente vai fazer essa leitura. Como que a gente fazia com o impresso? Não dá para fazer um trabalho desse. Né? Você tem que pôr um monte de planilha de Excel, meu. Aí já virou mês, né? Não dá tempo. Já foi. Agora, com a inteligência artificial, dá para fazer. Então, nós temos agora tecnologia para fazer outro tipo de prestação de serviço que a gente não fazia. E a pergunta é, o nosso pessoal está aprendendo o quê? Qual é o projeto de desenvolvimento profissional que nós temos? Na verdade, está presente débito e crédito. Né? Exatamente. Então, aí a gente deveria... E entregar a obrigação acessória. A gente deveria ter algumas escolas internas, né, de gestão, para ele entender o impacto que isso causa no cliente dele. Tecnologia, conhecimento tecnológico, o conhecimento técnico, mas aplicado, não conhecimento técnico para ficar fazendo tarefa, que é bem diferente, e liderança. Porque não necessariamente só o cargo, você não tem só lideranças de cargo, você tem várias lideranças que não necessariamente é um gestor. E quando a gente identifica isso, essa é a pessoa que talvez vai ser o que o gestor deveria identificar para falar, cara, senta com o Joãozinho que entrou aqui, que o menino está voando. Pô, a gente não pode perder esse craque de bola aqui. Ó. Ele não tem a experiência que nós temos, mas ele tem o conhecimento e facilidade, coisas que nós não temos. A empresa, o que ela é o sucesso da empresa? É o conjunto de conhecimento que ela tem aplicado. E juntando esses conhecimentos diferentes, exatamente, né? Aí vem a palavra gestão de recursos humanos. Gestão humana. Porque se você... O gestor ele acha que ele tem que gerir o produto final, mas ele não entende. É que nem nós estamos agora aí, quem está acompanhando o futebol, mudando o técnico novamente da seleção. A gente sempre parte do pressuposto no futebol de que se para ter o campeonato ganho, ou a Copa, você precisa de ter um técnico que vai conduzir esse time. E nas empresas não age, nem todos agem dessa forma. Exatamente. Né? Não, é o que parece, falando em seleção, eu acho que o que mudou foi contratou um gestor e não um técnico. Né? Ou um técnico gestor, porque mudou já a cabeça do
Por quê? do quadro. Por que mudou? Porque só perde. Não, mas é muito mais fácil. Mas não é. A gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Então, nós temos aqui levando conhecimento para vocês, para que vocês possam, né, através do conhecimento, receber informação, receber, né, condições, né, de se conectar, né, a tudo isso que nós estamos falando. Então, pessoal, olha, Lima, se continuar isso aqui, nós vamos ter que fazer um programa de 1 hora com ele para falar mais ou que menos. esse tema não dá, não tem como, né? Só fazendo um último comentário aqui, uma das coisas que nós estamos trazendo é uma imersão para contratação de profissionais. As pessoas não sabem contratar, as pessoas não sabem onde divulgar a vaga, as pessoas não sabem traçar perfil de vaga, não sabem entrevistar, fazer avaliação do perfil com aquilo que a pessoa traz. E na nossa imersão ainda, a gente vai fazer uma contratação junto, depois capacitar a equipe. E nessa hora precisa trazer os gestores. E quando porque vai não ser? dá para. Vai ser agora dia 24 de junho. Também está no Contab Store. Nós vamos colocar o seu contato aí. Vocês vão conseguir acessar o Marcelo pelo contato que está embaixo. Vocês já devem estar vendo. E através desse contato, eu espero que seja só o primeiro momento aí para esse povo aí. Com certeza. E aí, Donizete, porque assim, o gestor, ele precisa entender que ele faz parte do negócio. Não adianta quarteirizar para o RH, achar que o RH vai resolver todos os problemas dele. A equipe é dele. Contratar aquela empresa de RH. Ele é apoio. E vai trazer, antigamente é isso, a empresa de RH vai trazer a solução para a empresa, mas não tem mais. Apoio, né? Apoio sim. É a mesma Eles são Exatamente. importantes. Mas a realização é minha. É a mesma coisa que você ter uma dívida e você passar essa dívida para que alguém negocie. Né? A dívida continua lá, né? Mas vamos lá. Lima, então acho que é isso. Marcelo, obrigado por mais esse programa conosco. Você é incrível e esse tema, ele realmente é contagiante. Quem está nos assistindo, espero que esteja gostando. Continue, porque nos próximos programas teremos outros temas tão importantes, mas o Marcelo ainda vai estar conosco falando sobre inovação ainda, num outro programa. E Lima, vamos fazer o fechamento? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Você que está acompanhando o nosso podcast, deixe seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante. E, na verdade, assim, mande sugestões de temas para a gente, porque são vocês que ajudam a gente a construir esse programa. E um grande abraço para vocês. E agradecer os patrocinadores, né? O Lima quer que a gente vamos perder a conta aqui, cara. Vamos levar a conta, não vamos levar. Não, acho que tem que agradecer principalmente a Hort, que é um grande patrocinador, né? Esse aí, não, se a gente perder... Aí o Wagner dando data e o Maurício daqui manda a gente embora também. Mas vamos deixar nosso agradecimento. Gente, aqui estamos num ambiente descontraído, tudo aqui é brincadeira. Deixar aqui o nosso agradecimento, né, Lima? Mas os assuntos são sérios. Não, né? os assuntos são sérios. Isso, com certeza que se não levar a sério, as consequências são terríveis, né? Mas deixar o nosso agradecimento aqui com soluções tecnológicas inteligentes para a área de contabilidade. A Nanodata Tecnologia, essa empresa que oferece serviços de identificação e interpretação de XML, não é só busca de nota, não. Ok? E a Hort, que você já falou, Hort, né? espetacular. Deus salve a Hort, que nós atuamos na área de implementação da reforma tributária e laudos. E Lima, agora dá o joinha para fechar. Valeu? E, pessoal, contamos com vocês. Mande suas sugestões e inscreva-se no canal. Um grande abraço para vocês. Até mais. Obrigado.